E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês deu uma revisada nas suas leis, tá? Então, no caso, para visitas de parentes, pessoas que são noivas e etc., deu uma afrouxada. Mas não foi aquela afrouxada não, tá? Mas já deu uma boa ajuda. Então, eu já vou trazer para você aqui a matéria. E antes de mais nada, já vou fazer a chamada, tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, tá? Clica lá no joinha ali. Para não esquecer, já clica lá, já deixa esse joinha para nós, bacana, tá? Isso aí nos ajuda demais, para você é de graça. E nessa brincadeira toda, se você não é inscrito também no canal, clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá? Mas vamos lá, sem enrolação. Além do limite diário de chegadas do Japão ter aumentado para 20 mil, os estrangeiros que desejam visitar seus parentes que moram no país agora podem entrar, juntamente com os noivos de residentes ou em uma união estável. Então você vê que antes o critério era muito mais pesado, agora o Japão está começando a dar uma revisada nisso. A última mudança representa um grande passo à frente para a comunidade estrangeira no Japão, cujos membros só recentemente puderam ser visitados por tipos limitados de parentes, com todas essas chegadas bloqueadas em princípio durante a grande maioria da pandemia. Isso também está se dando também por quê? Por causa do turismo. Tá, eles estão abrindo para o turismo e você vê que já estão entrando nessa parte. Então isso está apontando aqui que logo, tá? Pode ser que eles já abram para o turismo individual, dependendo, não deve demorar muito para o turismo individual, dependendo do que acontecer aqui, nessa situação, tá? Se os estrangeiros que vierem para cá, nesse tipo de visto, eles forem, como é que se fala assim? Como é que eu vou explicar para você assim, sem usar um termo meio grosseiro assim, se eles forem racionais, tá? Se eles, por exemplo, eles cumprirem todas as regras, não dar problema para o governo, existe uma grande chance daquele indivíduo, do turismo individual acontecer de forma muito breve. Porque o governo sabe que ele está perdendo dinheiro, tá? Nesse ponto, com dólar alto e as pessoas não vindo para o turismo no Japão. Então, quanto mais turistas tiver, melhor. Ele sabe também que as empresas de turismo, eles não têm condições de ter guias turísticos para todo mundo, tá? De acordo com o que o governo quer com os pacotes turísticos, que eles querem que usufruam dos pacotes turísticos junto com o guia para poder ficar de olho nas pessoas. Então vai chegar uma hora que isso vai se tornar inviável, tá? E nessa brincadeira toda você vê que eles já vão fazer outras experiências, vão no caso aqui com a parte de parentesco. Mas continuando, o governo ampliou a lista de pessoas permitidas sob circunstâncias excepcionais e especiais, para incluir visitas de familiares a qualquer residente. De acordo com o Código Civil, os parentes são definidos como o cônjuge, os parentes consanguíneos até o 6º grau, né, de parentesco e afins até o 3º grau de parentesco. Então já deu para você ter ideia que no caso do parentesco consanguíneo, eles aumentaram até o 6º grau, porque antes era até o 2º grau só, tá? Antes da revisão, as visitas familiares eram restritas dentro do 1º e 2º grau de parentesco, né, aquilo que eu já havia falado. E os cidadãos japoneses e residentes permanentes dentro do 1º grau de parentesco, até Chusha, isso tá difícil de pronunciar isso, hein? Residentes estrangeiros de longa duração. Teixuxá, né? No caso. Eu já havia noticiado isso antes, num outro vídeo, quando o governo havia soltado isso, tá? Por isso que eu peço para você, se você não for inscrito, se inscreve para ficar sempre bem informado da situação do Japão. Mas continuando. O governo vem expandindo a definição de pessoas em circunstâncias excepcionais e especiais, já que o limite diário de chegadas aumentou gradualmente nos últimos 3 meses. Como é que se fala assim? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. O governo está fazendo isso? Está fazendo isso, mas ele está colocando pré-requisitos, tá? Então vamos lá. As pessoas que estão em um relacionamento com um residente do Japão equivalente a um parente, como noivos e parceiros em união estável, também serão permitidos de acordo com o governo.
olha só o pré-requisito no caso de noivos e coisas parecidas, tá? Eles serão obrigados a fornecer uma comprovação do seu relacionamento, como uma certidão de noivado, quando solicitarem o visto, de acordo com o governo japonês. Para mim é novidade, tá? Eu não sabia que existia o tal do certidão de noivado. E aí, José, tá? Então, como é que fala assim? Eu nesse ponto já lavo minhas mãos, já vou até aqui, ó, mostrar as duas mãos para você, ó. Não sei sobre certidão de noivado, tá? Nunca ouvi falar disso. Só que quando for apresentar o visto, você vai ter que apresentar isso lá na hora para o consulado. Então, o que vai acontecer? Para quem tem pessoas que tiverem dúvidas sobre isso, sugiro que vá até um cartório e pergunte sobre esse tal do certidão de noivado, tá? Porque se eles querem algo, como é que se fala assim, comprovatório, tem que ser basicamente algo registrado por lei, acredito eu. Então, nesse ponto, vá até um cartório, caso você seja noivo de uma pessoa, para tirar esse tal dessa certidão. Se existe no cartório, eu não sei, mas você vai até lá para você pedir as informações. E em cima disso, dá para você sacar. Ou entrar em contato diretamente com o consulado e perguntar, ó, o que é esse tal desse certidão de noivado? Tá? Para ter uma noção do que fazer, para quando der entrada no visto, seguir de uma forma tranquila. Porque se der algum problema no seu visto, eles falam, seu visto não pode ser emitido agora, tá? Aí você toma um gancho, tá? Dependendo desses ganchos, quando dá problema de emissão de visto, é 6 meses de gancho, tá? Até onde que eu saiba, se não mudou, são 6 meses de gancho, então você tem que esperar 6 meses. A não ser que o consulado, ó, tá faltando tal documento, que é diferente, falou, ó, não posso emitir seu visto agora. Tá. Então tá faltando tal seu documento, você vai lá, providencia isso e volta aqui. Tem essas duas hipóteses. Então o que acontece nessas duas hipóteses? Se o consulado falar assim, ó, não posso emitir seu visto agora, você não vai ganhar visto agora, são 6 meses. Se faltou documento, você volta aqui depois. Aí o que acontece? Vai ter aquela fila de gente na tua frente, você vai para trás de novo até você trazer seu documento para depois fazer toda a verificação de novo. Então nisso você vai perder um bom tempo também, tá? Então por isso que eu já alerto as pessoas. Peca por excesso em questão de documento do que faltar. Se faltar, piora ainda mais a situação. Mas continuando. Um relacionamento equivalente a um parente pode incluir um parceiro em um casamento do mesmo sexo. Aí, disse um funcionário do Ministério da Justiça, acrescentando que o governo fará um julgamento caso a caso. Então, no caso de casamentos do mesmo sexo, a parte homoafetiva, independente que seja homem, seja mulher, tá? 2 homens ou 2 mulheres, você vê que nesse caso o governo japonês ele vai fazer uma análise caso a caso. Tá? Então você vai ter que, dependendo, emitir o tal do certidão de noivado ali, ainda sim o governo vai analisar seu caso para ver se ele vai te dar o visto ou não. Então você vê que tem coisas assim que ainda são meio, entre aspas, preconceituosas, tá? Mas, por via de regra, segue-se a vida. Aqueles que precisam vir ao Japão para assistir um funeral, ou casamento, ou precisam visitar um residente doente, também poderão entrar. Assim também como pacientes em condições de risco de vida que precisam ser tratados no Japão. Nesse ponto, tirando a parte do casamento, tá? Todos eles já podiam ser feitos. No caso, pessoas com risco de vida, tratamento médico e essas outras, elas já podiam vir, tá? Só na parte do casamento que na outra regra não constava, nessa consta. Pessoas em relacionamento, no entanto, não estão incluídas na última revisão, de acordo com um funcionário do Ministério das Relações Exteriores. Então, relacionamento que ele quer dizer o quê? Namoro e etc. Tá? Então já vê que ficou de fora. Os residentes do Japão, aí tem o pré-requisito para as pessoas que estão aqui, tá? Para poder fazer a aceitação dessas pessoas lá do Brasil. Presta bem atenção que eu tio aqui, tá?
os residentes do Japão precisam preencher uma carta convite e concordar com o compromisso de garantir que o visitante cumpra a quarentena, se necessário, e as medidas do coronavírus, como distanciamento social ou uso de máscaras, quando necessário. Também precisam confirmar que o objetivo da visita não é o turismo. Tá, então você vê que eles estão fazendo esses testes, mas a pessoa basicamente ela fica como turista aqui, mas não é turismo. Tá? Por isso que eu já venho falando, dependendo, se as pessoas forem legaisinhas, fizerem as coisas tudo certinho aqui nesse ponto, para o turismo individual acontecer, vai ser um tapa, ó. Vai ser rápido. Como eu já havia explicado, o Kishida está perdendo dinheiro, ele sabe disso. Se ele quer dinheiro, ele precisa abrir para o turismo individual logo. Tá? Só que ele precisa fazer um certo teste para ver como é que as pessoas se comportam, né? Por isso que eu falo assim, se as pessoas que vierem para cá, no caso de parentes, etc., não fizerem baderna, não ficarem extrapolando, chutando o pau da barraca, o turismo individual vai abrir logo logo. Escreve o que eu estou falando. Aí desde quarta-feira, aqueles que chegam de 98 países designados da parte azul, onde os casos de coronavírus são considerados baixos, foram isentos da quarentena e testes do coronavírus à chegada no Japão, enquanto aqueles que chegam de 99 países amarelos, onde o risco do vírus é considerado moderadamente baixo, estão isentos se tiverem recebido as 3 doses. Tá? A partir do dia 10 de junho, os turistas que chegam ao Japão em visitas guiadas poderão entrar, embora sejam obrigados a seguir um itinerário pré-determinado. Então é aquela, o turismo individual, aquela que a pessoa está livre para fazer o que ela quiser, sem pessoas atrás dela enchendo o picuá, não vai ter, por enquanto. Por isso que eu falo, que o governo ele vai fazendo testes, e nessa parte dos parentescos, acaba se tornando um teste também para o turismo individual. Tá? E nessa brincadeira toda, se as pessoas forem legaisinhas, tá? O turismo individual deve acontecer logo logo, da mesma forma que essa parte guiada dos pacotes turísticos guiados vão ser bons até um certo tanto. Vai chegar uma hora que vai faltar pessoas para guias turísticos e vai limitar a venda de pacotes turísticos. E nisso o que vai acontecer? Ou a empresa do turismo ela vai contratar mais pessoas para guias turísticos, por isso que eu falo, aquelas pessoas aqueles brasileiros que falam bem japonês, que queiram trabalhar nesse ponto, dependendo, se candidatarem, tem uma grande chance de serem empregados, por causa desse tipo de coisa. Você acha que as empresas de turismo grandes, elas querem vender os pacotes turísticos, só que ela, dependendo, vai faltar funcionário. Então, existe uma grande chance das pessoas serem contratadas. Né, como eu falei também, brasileiros que podem abrir empresas de turismo, tá, basicamente, voltados para esse segmento. Só que depois que abrir o segmento individual, a coisa vai dar uma mudada de área. Então precisa ser uma coisa bem estruturada, tá, para não dar chabu futuramente, no caso assim, da empresa falir, tá? Porque a mudança de segmento vai ser muito rápida, tá? De algo guiado que necessite de uma pessoa para algo não guiado que não necessite daquela pessoa, tá? Então são medidas assim que são boas por um lado para aumentar em parte de emprego, etc. Mas por outras só Deus sabe, tá? Mas continuando aqui, o Japão também está considerando aumentar o limite diário de entrada para 30 mil a partir de julho, ou mesmo até descartá-lo completamente, tá? De acordo com, já havia relatado, com a Asahi, tá? O Yomiuri. Então já dá para você ter ideia, tá? Da coisa que está andando pro lado de cá. Então, espero que você, com essa parte de parentesco, tá? Já esteja ciente da quem pode entrar e quem não pode. Então praticamente ele já pode dar uma liberada quase que geral, tá? Só que existe o pré-requisito que a pessoa precisa fazer aqui, no caso dessa carta convite, tá? E o termo de compromisso, que a pessoa vai fazer tudo. E não esquecendo,
Quem sair do Brasil para cá ainda precisa fazer o teste PCR, tá? Até 72 horas antes do embarque para o Japão, tá? Então existe ainda parte do teste PCR, tá? Tirando isso, vida que se segue, tá? Então, mais uma revisão, no caso assim, das leis do Japão que eu trago para você, já para você ficar ciente do que está acontecendo aqui, para ficar sempre bem informado. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no joinha ali, no like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa esse like maroto para nós, que nós tanto amamos, tá? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!